Oi, pessoal, sou a professora Gabriela, professora de Geografia da Escola de Ensino Médio Deputado Manuel Rodrigues. E agora nós iremos fazer uma revisão com as turmas de primeiro ano lá da Passagem da Onça, primeiro ano D e primeiro ano E. A nossa revisão vai ser sobre o relevo terrestre. E vamos falar de dois capítulos do livro de vocês, que é o capítulo 5 e o capítulo 6. Iniciando no capítulo 5, nós iremos para a página 103, que fala sobre a teoria da deriva continental. Eu expliquei isso em uma aula que a gente teve. A teoria da deriva continental, de fato, comprovou que no nosso planeta existia um continente há 200 milhões de anos atrás. E esse continente teve o nome de Pangeia, tá? E só existiu também um oceano, que era o Patalassa, o nome do oceano. Era um oceano pré-histórico. Então, a gente estudou isso na nossa última aula que a gente teve sobre este assunto. E com o passar dos anos, né, através de fatores naturais, o planeta ele começa a sofrer diversas mudanças. E aí ocorre aí a separação deste pedaço de continente, né, que existia no planeta, que era somente um. E aí ele começa a se separar e surge Laurásia e Gondwana, que eram surgiram então os dois continentes, quando ocorreu essa separação. Perceba que a África ela está ligada à América do Sul. Ocorreu então fatos que comprovaram que existiam mesmo esses dois continentes logo após a separação do Pangeia. Quais foram esses fatos? Eles encontraram fósseis da mesma espécie na África do Sul e na África. Então, eles cogitaram que esses animais eles conviviam, certo? Porque os continentes eram ligados. Então, essa teoria ela foi comprovada, se chama teoria da deriva continental, que fala no livro de vocês. Tá bom, pessoal? Nós temos também falando aí sobre a cadeia dorsal mesoatlântica. É uma cordilheira submarina que se estende sobre o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico. Sua formação é há mais de 200 milhões de anos e é recente, já que o planeta tem 4,6 bilhões de anos e deve-se a um limite divergente entre placas tectônicas. Então perceba, é uma cadeia de montanhas imensa que existe no fundo do oceano e vai desde o Oceano Atlântico até o Oceano Ártico, até lá no Polo Norte. Então, pessoal, é muito interessante a gente estar estudando esses assuntos porque a gente descobre coisas novas. Eu não sabia, desde a época que eu comecei a estudar geografia, foi que eu fui descobrir isso, que existe essa cordilheira imensa dentro do Oceano Atlântico que ia até lá o Oceano Ártico. Vai de sul a norte. Então, ela existe e foi comprovada devido a pesquisas quando puderam ser feitas, né? Muito tempo depois, há pouco tempo, na verdade. Quando surgiu os meios tecnológicos também. Então, nós podemos passar aqui. Esses dois assuntos eu achei interessante a gente relembrar. Vamos relembrar também sobre as formas de relevo que existem no nosso planeta. A gente já tinha falado de rochas, né, pessoal? Então, vamos falar sobre as formas, as estruturas e formas do relevo que existem no nosso planeta. Esse assunto, ele vai estar falando sobre ele, na verdade, na página 130. Dá uma pausa no vídeo e procura a página. Meu TikTok tá bombando aqui. Enquanto você procura, eu vou dar uma pausa aqui também. Pronto. Encontrou aí, pessoal? Então, nós temos, no Brasil, vamos falar geral primeiro. Temos formas de relevo, planalto, depressão, planície, colinas, montanhas. Percebam, a colina, o morro é muito menor do que uma montanha. Perceba que montanhas, cadeias montanhosas, elas têm uma altitude muito grande. Temos as serras, são cadeias montanhosas, e temos as cordilheiras. Temos aqui 3 formas de relevo que são muito comuns aqui no Brasil,
que é o planalto, a depressão e a planície. Então, temos aqui, ó, 4 é o que, pessoal? Planície. 3, morros. 2, cadeias montanhosas, mais de menor altitude. E um planalto. E no fundo do planalto, nós temos uma depressão, que é uma região baixa. A depressão, pessoal, ela é um exemplo de depressão são as bacias sedimentares e as crateras de vulcões, onde as altitudes são mais baixas que em seu torno. Então, o que forma uma depressão? São os processos de erosão do solo. Pode ser por conta da chuva, por conta do local mesmo que sofreu desastres geológicos, como, por exemplo, um terremoto, choque de placas. Então, essa região ela foi rebaixada, certo? E outra região teve uma altitude maior, que são justamente os planaltos ou cadeias montanhosas. Então, essa região baixa, como por exemplo os sertões, né, um exemplo disso, a gente chama de depressão, tá? Nós temos também quais os fatores que modificam o relevo. Eu falei disso até no aulão que teve do Enem. Temos os fatores que modificam o relevo de forma endógena e exógena. Os agentes internos são chamados de endógenos, que são justamente vulcanismo, tectonismo, abalos sísmicos, que geram os terremotos, né? Os abalos sísmicos. Muitas vezes a gente confunde isso. E temos os agentes externos ou exógenos, que somos nós, seres humanos, modificamos o planeta de forma negativa, pois poluímos, pois sujamos, pois poluímos o ar e nós somos muito malvados. E temos também a ação das chuvas, a ação dos ventos, a ação das águas dos oceanos. Então, nós temos os agentes que atuam fora do planeta, na superfície, né? Então, é simples. O que atua dentro do planeta, que é a superfície, dentro do planeta é endógeno, né? E o que atua fora do planeta, na superfície, é exógeno. Você é um agente exógeno. E temos eles aí, ó, pessoal. Vulcanismo, tectonismo, abalos sísmicos. Ó, essa falha em Sandrias, né? Foi um sismo muito forte que deu e que surgiu, então, um terremoto nessa região e surgiu, então, essa falha, né? Muito famosa. Temos aqui os agentes exógenos. E na última aula, eu falei sobre cada um. Intemperismo, ele pode ser físico, químico ou biológico. Quando que ele é físico? Degradação da rocha por meio de processos físicos, sem alteração à sua composição química. Aí a gente vai para a parte da rocha, né? Que é quando ela sofre alteração em seu corpo e não na sua natureza. Na sua reação, não ocorre reação química. Já o intemperismo biológico é o processo de transformação das rochas, aí a gente vai para rochas de novo a partir da ação de seres vivos, tá? Como bactérias ou animais, ou até mesmo nós, seres humanos, que modificamos, tá? É o intemperismo biológico. E o intemperismo químico é quando a rocha ela sofre o processo de decomposição, de alguma reação química que vai modificar aquela rocha. Então, eu coloquei até o exemplo aqui, ó, como por exemplo, compreende os processos capazes de decomporem os minerais das rochas. Essa decomposição transforma os minerais primários em minerais secundários. Então, é basicamente isso. E erosão, pessoal, é a transformação também do solo e nas rochas, ou melhor, o processo de desgaste. Então, erosão associa a desgaste do solo, transporte, sedimentação que uma rocha sofre, um solo, ocorre de forma natural ou provocada por nós, agentes exógenos. Aí temos aí, ó, erosão pluvial, choveu muito. Pluviosidade é chuva, tá? Choveu muito, ocorreu um desgaste no solo. Erosão fluvial, um curso de rio que aumentou devido a alguma catástrofe, alguma coisa que ocorreu, choveu muito, ou enfim, o rio ele pode ser também transportado de um local para outro devido à ação humana, e aí erodiu esse terreno aí ao lado.
Erosão fluvial faz parte da ação dos rios. Erosão marinha é quando a erosão no solo ou na rocha ocorre pela força da água dos oceanos. Ou seja, quando bate numa rocha, eu coloquei até esse exemplo aí, que você percebe que a rocha ela é modificada pela força das ondas que baterão nela, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E temos aqui a erosão eólica, que é feita através da força dos ventos. A gente explicou isso também, e o vento ele modela a rocha, porque o vento é tão forte que ele tem essa capacidade, certo? Nós temos aqui a classificação do relevo. O Brasil ele tem diferentes formas de relevo. Aí nós temos 3 definições. Do Haroldo de Azevedo, que tem falando no livro de vocês. Nós temos a do Assis Absaber. E nós temos a mais atual, de Jurandir Ross, que ele define o relevo em 3 características: planalto, planície e depressão, certo? Então, ele coloca cada ponto do mapa, ele coloca uma definição do relevo. Vamos observar aqui o... Deixa eu só dar um zoom aqui. Cadê? O 19, pronto. Tá aqui, ó, 19. Qual é essa região, pessoal? Nordeste. Exatamente. Então, o 19, ele é uma depressão. Aqui nós estamos na serra, né? Mas, se você descer a serra da Ibiapaba, você vai para uma região depressiva. E é chamado de sertão, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, no 19, a depressão sertaneja e ou do São Francisco, certo? Então, essa região depressiva daqui do Nordeste, ela é muito grande, pega muitas cidades do Ceará, interior de Pernambuco, interior de Sergipe, interior de Alagoas. Nós temos uma depressão muito grande aqui no Nordeste, que é a depressão sertaneja, tá bom? Então, é bastante legal vocês estarem estudando isso também. Deixa eu ver se tem mais. Aí a gente falou sobre relevo submarino, né, pessoal? Sobre a vegetação próxima às áreas litorâneas, à península, uma faixa de terra que chega ao mar. Deixa eu só fazer aqui outro... mostrar aqui para vocês. E assim, pessoal, essa aula, ela é mais de revisão, tá bom? Porque esse assunto, ele é muito legal de ser estudado. A gente aprende muito coisas novas. A gente aprende muitas coisas novas, né? E eu acho muito legal da gente estar revisando. Muitos alunos nem tiveram acesso a essa explicação por não ter meios tecnológicos. E vocês, se você estiver me assistindo neste vídeo até o final, é porque você é esforçado, porque você também tem recursos, porque existem muitos alunos esforçados que não tem celular, não tem internet, né? Então, assim, para revisar aqui, a gente falou sobre o quê? O relevo submarino, né? As fossas abissais, os taludes. A gente tem uma aula só sobre esse assunto também. Eu acho interessante vocês revisarem. Para finalizar, eu gostaria de agradecer vocês por ter assistido minhas videoaulas. Foi muito prazeroso para mim gravar essas videoaulas e saber que tinha alunos assistindo, né? É muito interessante a gente ter essa presença de vocês. Na aula de hoje, que é de revisão, eu vou ver aqui alguma questão e deixar na plataforma, só para a gente treinar e finalizar para as férias. Pessoal, eu quero dizer para vocês que é muito bom estar aqui com vocês, com saúde, tá? A gente sabe que o mundo está passando por uma pandemia e o fato de estarmos aqui com saúde, tendo essa videoaula, tendo esse conhecimento, isso é muito significante, isso é bênção de Deus. Então, acreditem que tudo isso vai passar, tenham fé, se cuidem. Qualquer coisa, nós estamos por aqui para ajudar vocês, para tirar dúvidas. Tenham excelentes férias, tá bom? E qualquer coisa, se vocês precisarem, vocês têm meu WhatsApp, é só entrar em contato comigo. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. E boas férias!